explicado qual o erro que ele deve ter cometido para ter se apresentado em tão má condição na apresentação que ele fez com os outros atletas, mostrando o off-season. O que as pessoas estão deixando de lado, deixando de levar em consideração, é que fisiologia muscular é uma coisa muito complexa e nem sempre a gente pode agir por achismo e falar daquilo que a gente acha que conhece. Não é ler um artigo ou ver um vídeo no YouTube que vai te fazer ser um expert em bodybuilder ou entender exatamente como que os mecanismos de construção, de hipertrofia e de volume muscular, entendam bem a ênfase que eu dou a essa frase, volume muscular. É difícil de entender como isso funciona sem ter um embasamento muito forte de fisiologia. O que eu venho tentando explicar aqui é que uma das possibilidades que pode ter acontecido com o Sean Roden, e tá parecendo até conspiração de teoria nerd pro Vingadores Ultimato, que todo mundo está tentando criar teorias de como que ele pode ter agido para ter cometido um erro e ter perdido volume muscular e ter ganhado muita gordura. A teoria mais aceita que está rolando na internet até o momento é de que ele tenha optado por fazer um off-season sem drogas anabólicas, porque ele já teria uma idade mais avançada e também pelo motivo de que ele teria uma resposta muito mais rápida quando voltasse com os hormônios. Isso de fato é verdade. Um cara da idade dele às vezes precisa cuidar um pouco mais da saúde, mas se a gente for comparar os tops do Olímpia, top não tem medo de arriscar. Top sim, top de droga. E não adianta falar para mim que não é o fator primordial no fisiculturismo, porque é o fator primordial. A própria teoria da conspiração que está sendo estabelecida por trás desse off-season do Sean Roden mostra o quanto vocês dão valor para o resultado que as drogas trazem para o esporte, pois foi a teoria mais comentada e a teoria mais aceita até o presente momento, o que não quer dizer que também não possa ser verdade. Eu vou tentar explanar aqui de novo a minha opinião e a minha teoria por trás do que aconteceu com o Sean Roden. Primeiro de tudo, vocês têm que entender qual que é a base do fisiculturismo atual, que se resume em esteroides androgênicos anabólicos, todos os derivados de testosterona possíveis, de acordo com aquilo que o atleta ou o coach do atleta acha que é mais responsível ao físico dele. Insulina, que é algo que é extremamente abusivo nos dias de hoje. Vimos aí alguns caras que tiveram experiências viajando o mundo como coach, por exemplo, o Hugo Oliveira, que é um cara bem conhecido assim no mundo underground, devia ter mais respaldo no meio de vocês que teorizam tanto, agem tanto por achismo, e o próprio já cansou de fazer vídeos e posts mostrando com autoridade o quão é abusivo o uso de algumas substâncias no mundo do fisiculturismo. Vocês acham que conhecem tudo e não conhecem, gente. Vocês só acham que conhecem aquilo que é amassado à frente das câmeras. Por trás das câmeras é preciso ter muito interesse e muito esforço para poder chegar perto dessa galera e essa galera realmente entregar o jogo para vocês. É usado até implantes, tá bom? Aquela teoria de que o Flex Wheeler tinha implante nas panturrilhas, eu achava aquilo ridículo antigamente. Depois eu comecei a perceber que, por exemplo, atletas aí conhecidinhas e aclamadas pelo público, femininas que usam Metacril no glúteo, por que um bodybuilder não poderia usar um implante num músculo que ele tem uma dificuldade muito grande e se livrar de ficar fazendo aplicações locais? Principalmente num músculo como panturrilha, que é um músculo que trabalha praticamente o dia todo, só para quando você está dormindo. Então, gente, agindo, ou melhor, partindo do pressuposto de que são 3 drogas principais, esteroides anabolizantes, insulina e o tão aclamado e sonhado GH, o que está sendo bem abusivo nos dias de hoje também, em relatos aí de 30 a 40 UIs de GH,
para 300, 400, até 600 UIs de insulina por dia. Atletas aí fazendo 7 refeições e aplicando 100 UIs de insulina por refeição ao longo do dia. Imagino que isso seja da rápida, de ação rápida. Fora que alguns atletas também utilizam insulina de ação lenta para deixar o anabolismo mais exacerbado no dia todo. E não me venham falar de hipoglicemia, tá? O próprio Hugo já pôde nos mostrar aí, de acordo com relatos, e isso tem bastante sentido fisiológico, que o que eles usam para combater a hipoglicemia é o próprio glucagon injetado direto no sangue, na corrente sanguínea, não é comida, tá bom? Comida eles usam para anabolizar, insulina eles usam para anabolizar e o GH eles usam para poder aumentar a capacidade de hipertrofia miofibrilar, que nada mais é que a hiperplasia, e para poder evitar o acúmulo de gordura do GH. Então vamos pensar o seguinte: Sean Roden pode ter feito um off sem drogas? Não acredito. Acredito que quando um fisiculturista, qualquer cara que você tire os hormônios por 2 meses, definha. É só vocês verem o que aconteceu com Dennis Wolf quando foi operar. O cara em 3 meses virou um sujeito normal. Gente, vamos usar a lógica, o raciocínio, o conhecimento anterior ao que está acontecendo no presente. Comparem atletas que pararam de usar. O próprio Dennis Wolf é prova viva disso. Parou e definhou. Você acha que aconteceu o quê? O Dennis Wolf tem uma genética pior que a do Sean Roden? Por favor, gente. O Dennis Wolf dava 2 do Sean Roden com a mesma qualidade. Alguns pontos fracos, sim, mas para mim foi um dos shapes mais bonitos e acho que merecia ter ganhado um Olímpia se não tivesse esses pontos fracos, por exemplo, panturrilha e as inserções da dorsal muito altas. O que, na minha opinião, é uma vantagem, deixa o shape mais estético e a cintura mais fina. Mas, como um dos critérios e padrões de avaliação dos árbitros é aquelas dorsais gigantescas de tartaruga, então acaba que o Dennis Wolf acabou prejudicado. Voltando ao Sean Roden e às drogas de base atual do esporte, vocês têm que entender a fisiologia por trás disso, para que elas são usadas. E eu vou tentar dar uma breve explicação para ver se vocês finalmente colocam isso na cabeça e entendam como que o fisiculturismo é simples, mas é perigoso ao mesmo tempo. Você utiliza GH para aumentar a sua capacidade de segurar volume dentro da fibra, mas não propriamente dito desta maneira. O que aumenta essa capacidade é o aumento da glicogênio sintase. Os fisiculturistas adquirem isso com o abuso de esteroides anabolizantes e insulina. Para quem não está por dentro do assunto, eu tenho um vídeo aqui onde eu explico que o esteroide anabolizante ele aumenta muito mais a retenção de glicogênio e água dentro da célula, e por isso que você perde tanto quando para, do que propriamente o aumento da fibra. Entenda que os seus músculos sempre vão ser, em grande parte, 60%, 70%, até 80%, dependendo da genética, feitos de água. O seu corpo é feito de água, o planeta é feito de água. Tudo que envolve a ciência desse mundo que nós vivemos é feito de água. Entendeu? Sem água não há vida. Então é preciso compreender isso. Se não há vida, como é que vai haver fisiologia, meu amigo? Então entenda, você usa esteroide e insulina para aumentar a capacidade de ficar cheio, volumizado, entendeu? E você usa o GH para aumentar a capacidade de engrossamento da fibra. Entendo que se essa fibra está mais larga, maior, ela vai também ter uma capacidade maior de retenção de glicogênio. E também existe a hiperplasia, que é a multiplicação das fibras. Se você multiplica uma quantidade de fibra em determinado grupo muscular, você multiplica a capacidade de puxar glicogênio e água para dentro da célula. Então, na minha opinião, o que pode ter acontecido é que o Sean Roden deu um tempo com doses mais baixas de esteroide, insulina e de GH, mas parar, isso é impossível. Um cara não para. Eles podem parar sim, acredito que parem por 1 ou 2 meses, como o próprio Jason citou no vídeo dele, mas parar por um período de preparação tão longo, principalmente no começo do ano até agora, isso é impossível, gente. Isso é impossível. Por mais que o cara tenha genética
absurda para ganhar massa muscular, o que eu acho que não é tão o fator do Sean Roden assim, porque ele também não é um dos maiores, ele é um dos mais estéticos. Entendo que quando o cara para, ele está com tudo zerado. A genética dele já não existe mais. Então como é que ele vai segurar volume? Eu acredito assim, em um cruise aí, não com 200 miligramas de testosterona, porque isso não existe para bodybuilder, tá bom? Pelo menos não para esses monstros. Isso é praticamente uma terapia de reposição, porque você pega 200 miligramas de cipronato, entenda que aquilo não tem 200 miligramas de testosterona. Ali tem o éster acoplado. Se tiver 120 miligramas, se eu não estou enganado, é muito. O restante é o éster. O peso molecular da substância tem o peso somado do éster. Então, vamos procurar se informar direito. E ali, meu querido, algumas doses de GH, algumas doses de insulina e bola para frente. Quando se entra no pré-contest, aí é onde vem o pulo do gato que eu queria chegar. Para o Sean Roden bater o shape que ele bateu, ele só tem que fazer uma coisa: montar o que ele monta, porque esses caras montam. Não adianta falar que ombro, braço ali não estava montado, porque tá. Todos montam ombro para peso, entendeu? Não é natural da fisiologia humana um ombro ser maior que a cabeça. Por mais que você tome hormônio, não é um grupo muscular que sempre que tem destaque de ficar o mais volumoso, entendeu? Porque é um grupo muscular considerado de médio a pequeno, e o ombro, você pode reparar que de quando começou o uso de local, foi um dos grupos musculares que mais teve evolução no fisiculturismo na década de 80 para cá. É só ver a galera do Pumping Iron. Era o grupo menos desenvolvido comparado com os de hoje. Até as pernas não eram mais desenvolvidas do que ombro. O que mudou muito no fisiculturismo foi dorsal, coxas e ombro. Peitoral e braços quase não mudou muita coisa. Melhorou o aspecto de densidade, mas todos os prós da década de 80, de 70, eram peitudos e braçudos. Entendeu? Entendam peitudos e braçudos como um elogio, tá bom? Então, galera, quando você volta a aumentar as doses de substâncias que vão aumentar a glicogênio sintase, aquela capacidade, vamos supor, você tinha uma capacidade de reter, vamos dizer assim, 15 litros de água dentro de suas fibras musculares. Você melhora a sua densidade miofibrilar, a sua hiperplasia, você passa a ter uma capacidade de aumentar esse valor para 20 litros d'água. Você criou mais fibras, então vai puxar mais água. Se você não criar fibra nenhuma, não evoluir nada, quando você voltar com as drogas, meu querido, você tem essa capacidade já, você já criou essa potencialidade do físico, das fibras puxarem essa quantidade de água. O que mantém essa quantidade de água é a dieta estrategiada e a capacidade de direcionar essa dieta para os locais certos e isso puxar água para dentro. Estão entendendo? Você perde volume, mas você recupera. É a tal da memória muscular. Então, às vezes, o cara não tem a necessidade de se manter cheio o ano todo. Porque se manter cheio é simplesmente colocar as drogas de volta. Colocou, cara, em 1, 2 meses você enche de novo. Criar potência para melhorar a hiperplasia e criar mais fibras para trazer mais glicogênio para essas fibras novas e assim aumentar o seu volume e a sua proporção, isso depende de treinamento e hormônio do crescimento. Tá bom? É o que eu falo, uma proporção bem equilibrada, tirando a insulina de lado, os ganhos de esteroides anabolizantes, 90% água intracelular, e lógico, tirando a água subcutânea também, que alguns esteroides trazem e outros não. Eu costumo falar que a diferença da DECA para a trembolona é justamente essa. A DECA traz retenção tanto de glicogênio e puxa muita água para dentro da célula, mas também tem afinidade com receptor de corticoide, de minerocorticoide, e isso faz você também reter líquido fora da célula. Quem aqui nunca viu uma mulher tomando corticoide e ficar inchada com o rosto redondo? Então, ao você aumentando essa capacidade de reter glicogênio na célula, você vai ter mais volume e proporção muscular, ok? Espero que isso tenha ficado bem claro agora. A gente pode sim teorizar, é bem bacana fazer isso.
Eu acho que esse Olympia vai trazer um hype muito grande e o próprio fato do Shawn Roden ter entrado nisso aumenta a expectativa dele ser campeão de novo e que se ele chegue com o mesmo shape e os caras têm uma evolução, os olhares por trás da mídia e dos fãs e até dos próprios juízes em cima do Shawn Roden ter, vamos dizer assim, entre mil aspas, calado a boca de todo mundo e ter batido aquele shape estético que ele estava, ou entrar ainda melhor, dependendo da preparação e da finalização que o mesmo fizer, vai fazer com que a expectativa e a vontade de premiar o campeão atual de novo seja muito mais exacerbada. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham compreendido o que eu quis dizer aqui e até o próximo vídeo. Nos últimos dias, muito tem se especulado o que o Shawn Roden fez de errado, qual